Jesus é o governador da Terra? Nesse vídeo eu vou trazer para você dois pensamentos bastante antagônicos sobre o tema, para que você mesmo, você mesma, tenha a sua própria reflexão, o seu próprio raciocínio e crie a sua própria opinião sobre o tema. Antes disso, eu peço aqui para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ser o primeiro a ficar sabendo e vai poder assistir o nosso vídeo. Bora pro vídeo! Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. Afinal de contas, Jesus é o governador espiritual da Terra? Primeiro é importante que nós façamos a seguinte análise. Para os cristãos, e aí nós vamos trazer o cristianismo das suas fontes originárias, de quando começou o cristianismo, nós temos que observar nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que há uma divinização de Jesus, inclusive dizendo que Jesus não era humano, Jesus é a própria figura de Deus encarnada, ou seja, o próprio Deus num corpo físico. Mas para os espíritas cristãos, eles têm um outro pensamento, outro fundamento acerca do tema. Para os espíritas, então, Jesus é um espírito divino, amplamente superior e que sim, ele é o governador da Terra. Nós podemos notar isso no nosso vídeo aqui de análise sobre esse tema, que é muito rico, mas é com certeza muito polêmico e divide diversas opiniões, na questão 625 do Livro dos Espíritos, na tradução, obviamente, da FEB, pelo Guilhom Ribeiro, e nós vamos fazer a leitura aqui para que você note como há uma diferença entre o Livro dos Espíritos, na tradução da FEB, e o escrito original em francês por Kardec. Vamos então. Então aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 625, é feito a pergunta por Kardec aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Eu vou até colocar aí para vocês a foto, não é? Do que está escrito aí no Livro dos Espíritos. Você também pode conferir, é claro, na questão 625. Mas, no Livro dos Espíritos em francês, ou seja, o original, aparece vede Jesus, ou ver Jesus, veja Jesus. Nesse primeiro questionamento que nós trazemos, nessa primeira reflexão, é muito diferente, quando nós analisamos friamente a questão, a resposta ser somente e simplesmente Jesus e vede Jesus. Quando se tem a resposta absoluta somente Jesus, tem-se ali por um princípio raciocinarmos que sim, Jesus é o único exemplo e o único modelo a ser seguido pelos espíritas, por ser sim um espírito amplamente superior. Já no Livro dos Espíritos, na resposta original que nós temos no Livro dos Espíritos, que eu já deixei a foto aí para você, dessa parte do Livro dos Espíritos, da questão 625, quando ele diz vede Jesus, ou ver Jesus, veja Jesus, ele está ali citando que Jesus pode ser sim um exemplo de um espírito superior, um exemplo de um espírito maior, um espírito que possa ser e ter o maior grau de sabedoria possível no plano terreno, na terra, de provas e expiações. Nós também temos Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, 1898, temos que lembrar que Leon Denis era um discípulo de Kardec e ele reafirma isso aqui que eu vou ler para vocês. Abre aspas para Leon Denis. Ainda hoje, Jesus preside os destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação. Se não bastasse isso, essa obra de Leon Denis, nós temos também no livro A Caminho da Luz, o livro de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, através do seu guia espiritual Emmanuel, de 1939, o qual Emmanuel diz o seguinte sobre Jesus. Vamos então à leitura sobre o que disse Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual
que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Esta comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. A segunda, quando se decidiu a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Nota-se nessa leitura, não é? O livro Caminho da Luz de 1939, o livro de Chico Xavier, que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo seu mentor espiritual Emmanuel, o qual eles afirmam categoricamente que sim, Jesus é o governador espiritual da Terra. Obviamente, de quem não é, quem não é cristão, quem não é espírita, há o contraponto em relação a Jesus de diversas formas. Alguns dizem que Jesus foi somente uma pessoa comum que passou pela Terra, procuram somente registrar o Jesus histórico, o Jesus humano, e há também, obviamente, aqueles que ponderam algumas situações da qual Jesus não poderia ser o governador da Terra a partir disso. Então, para quem não acredita que Jesus é o governador da Terra, eles costumam ponderar o que está em Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 10, que diz o seguinte, abre aspas, novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Bem, o que a gente pode trazer aqui como reflexão, principalmente aquelas pessoas que não têm a divinização de Jesus como uma causa, ou simplesmente que por alguns motivos não acreditam que Jesus seja o governador da Terra, como Jesus sendo o governador da Terra, o diabo teria apresentado ele todos os reinos. Seria Jesus desconhecedor de todos os reinos, se ele realmente é o governador da Terra? Porque se o diabo ofereceu esses reinos a Jesus, isso quer dizer que esses reinos não pertenciam a Jesus. É claro, obviamente, que nós entendemos todas as questões de fé que levam as pessoas a crer que Jesus, do lado cristão católico, que Jesus era a figura de Deus encarnada na Terra, pelo lado espírita, que Jesus é o governador da Terra. Veja só, eu citei aqui o Livro dos Espíritos, não é? Que foi escrito por Kardec. Eu citei aqui Leon Denis, que foi um discípulo de Kardec à sua época. Depois eu citei Chico Xavier, através do seu guia espiritual Emmanuel, no livro Caminho da Luz, que diz que sim, através dos seus argumentos, dos seus conhecimentos, que Jesus sim era o governador da Terra. Mas, trazendo para um outro ponto, fazendo um pensamento antagônico de quem realmente não tem por esse princípio acreditar que Jesus nem era tão divino assim, nem era o Deus encarnado na Terra, nem que Deus era o governador espiritual da Terra, há também que se ter uma reflexão bastante importante. Bem, se Jesus é o governador da Terra, a coisa anda muito mal. Isso a gente tem que pensar sobre isso. Veja só a Terra como anda. Todas as guerras que aconteceram, todas as doenças, veja só a pandemia, que trouxe todo esse estado de terror, de mortes, milhões de pessoas morreram na Terra, tem os casos terríveis de corrupção, tem a fome, que tanto maltrata as pessoas menos favorecidas do mundo. Então, o contraponto que muitos fazem a respeito disso é que se Jesus é o governador da Terra realmente, quem seria o vice-governador da Terra? Buda? Moisés? João Batista? Seriam eles, por acaso, os vice-governadores da Terra? E se eles são, esses vice-governadores da Terra, não seria interessante talvez trocar,
né? Imagine se fosse Buda o governador da Terra e Moisés ou João Batista o vice-governador. Será que seria interessante pensarmos desta forma? Porque realmente, se Jesus é o governador da Terra, muitas pessoas dizem que deveria até ser pedido aí o impeachment de Jesus, não é mesmo? Porque realmente as coisas na Terra não andam bem, não é? Com essa governadoria. Vide todos os anos, né? Desde o ano 1, o ano criado no calendário ocidental, através, né, da existência de Jesus, da vinda de Jesus à Terra, que mudou até o calendário ocidental, é claro, todos vocês sabem disso. Veja só, todos esses milênios para cá, como a Terra, na verdade, vem num processo de regressão, né? A Terra vem piorando a sua situação. Então, a crítica que se faz de muitas pessoas a respeito desse argumento espírita em especial, que Jesus seria o governador da Terra, é esse. Poxa, se Jesus então é o governador da Terra, vamos destituí-lo, vamos colocar aí um outro grande espírito divinizado, um espírito de grande padrão vibratório, um espírito amplamente superior para que conserte a Terra, né? Obviamente as pessoas fazem essa parte dessa brincadeira a respeito do impeachment de Jesus para que, obviamente, a situação da Terra pudesse melhorar. Como o canal Energia Universal é um canal de cunho reflexivo e questionador, é importante que eu sempre traga ao debate essas questões, para que você mesmo e você mesma tenha a sua própria assimilação, faça o seu próprio raciocínio, tenha a sua própria opinião sem interferências externas. E é por isso que eu peço a você aqui, que deixe aqui logo abaixo nos comentários o seguinte: para você acredita que Jesus é o governador da Terra? Escreva aqui embaixo que sim e aponte o porquê você acha que Jesus é o governador da Terra. Ao contrário, se você acha que Jesus não é o governador da Terra, e se fosse o governador da Terra, teria que ser impetrado aí um pedido de impeachment de Jesus, ou a substituição de Jesus pelo seu vice-governador, se fosse o caso, eu gostaria também que você colocasse aqui embaixo no comentário que não, e obviamente colocasse aí, né, o seu pensamento, os seus questionamentos e as suas ponderações. Tudo isso, claro, sempre com muito respeito, com muita educação. O intuito desse vídeo, desse canal, não é desacreditar nada, não é terminar com a fé de ninguém, é simplesmente trazermos aqui um ponto de reflexão para que a gente possa fazer um debate aqui espiritualista, que o nosso canal é um canal de cunho espiritualista. Eu já disse aqui várias vezes que eu sou defensor das religiões e respeito todas as religiões. Tem diversos vídeos no meu canal que eu falo sobre isso, mas é importante que nós tragamos para esse debate esse tipo de questão, para que você, novamente eu digo isso, faça o seu próprio raciocínio e tenha sua própria opinião, sem a interferência de terceiros. Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Eu sempre digo, compartilhar conhecimento é evolução. Para você que me acompanhou até aqui, até o final desse vídeo, o meu muito obrigado, um forte abraço e muita luz e paz para você.